Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 14, que fala assim: Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui está falando de Jesus. Nosso grande sacerdote é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado. E para ele chegar no tempo dele de processo ali, de poder exercer a função que ele veio para nós, ele passou por várias etapas também como nós passamos. Ele teve um processo também de desenvolvimento ali para poder vir ser preparado, para poder vir a viver o que ele tinha como destino. E nesse preparatório dele existiu algumas tentações no meio do caminho. Ele foi tentado várias vezes. Ele não foi só tentado no deserto pelo diabo. Ele foi tentado inúmeras vezes no decorrer do percurso dele. Só que Jesus, ele tinha um compromisso com Deus. Então ele se manteve firme na fé dele, na trajetória dele, para poder viver os planos do Senhor. Porque ele entendia que se ele pecasse, ele não poderia salvar a humanidade. Entende? Então, ele foi desenvolvido e preparado para que ele veio, para aquele processo ali. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Quem quer ser, muitas pessoas hoje em dia falam que quer ser um seguidor de Cristo. Falam que quer ser parecidos com Cristo. Só que Cristo foi uma pessoa que ele resistiu às tentações e ele andou de acordo com a palavra de Deus. Ele era uma pessoa que tinha relacionamento com Deus. Tudo que ele fazia, ele perguntava a Deus primeiro, ele era dependente de Deus. Ele não fazia nada se Deus não tivesse mandado. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Para a gente ser um seguidor de Cristo, precisamos andar como Cristo. A gente não tem que andar como Cristo só quando nos favorece. A gente tem que andar como Cristo o tempo todo. O que isso quer dizer? Cristo andava por meio da fé. Ok? Por meio da fé e por meio do relacionamento que ele tinha com Deus. Então, se você quer ser um seguidor de Cristo, é necessário que você ande por meio da fé e que você também tenha um relacionamento com Deus. Essa é a base. Relacionamento com Deus e fé. Por quê? A partir do momento que você decide ter relacionamento com Deus e exercer a sua fé fielmente nele, você consequentemente, você vai ficar longe do pecado. Entende? Porque se a gente parar para observar aqui, o texto também está falando do pecado. Aqueles que tiveram fé e foram seguidores de Cristo, não tinham vez com o pecado. Então, o que a gente entende disso aqui? Se você é uma pessoa que tem relacionamento com Deus e que você exerce a fé cega em Deus, que você procura Deus no seu secreto, na sua intimidade de todos os dias, consequentemente, você não vai pecar. Porque, do mesmo modo que a fé é uma decisão em querer acreditar em algo que você não vê, mas sabe que existe, pecar também é uma decisão. Você decide pecar. O pecado ele não chega na sua vida e te impõe. É uma oportunidade que você está tendo ali. Entende? E só que a diferença do pecado para a fé é que a fé, você está indo em direção aos planos de Deus para sua vida. Você está indo em direção à promessa, está indo em direção aos propósitos de Deus, está indo em direção ao milagre. O pecado é ao contrário da fé.
O pecado é quando você desiste. Entende? O pecado sempre vai existir justamente para fazer você desistir. Então, quando você escolhe pecar, porque o pecado também é uma decisão sua, você escolheu cometer o erro, você escolheu pecar sobre aquela situação ali que te foi apresentada, entende? Para a gente poder... O pecado, ele não tem justificativa. Do mesmo modo que você decidiu andar por fé, você decidiu pecar. O pecado, ele não tem justificativa. Ah, eu pequei porque eu estava bêbado. Ah, eu pequei porque eu estava numa solidão. Ah, eu pequei porque era conveniente fazer para minha vida ali, ia dar certo para mim. O pecado não existe justificativa. Quanto mais tentar se justificar, pior fica. Então, como que a gente faz para poder acabar com o pecado? Arrependimento. É necessário haver um arrependimento da sua parte e não querer mais cometer o erro que você cometeu. Entende? Para haver uma mudança de comportamento em você, uma mudança de hábito, para você vir passar a exercer a fé e seguir os caminhos do Senhor. Se você quer viver os planos de Deus para a sua vida, é necessário que você mude hábitos na sua vida. Não tem como você ter relacionamento com Deus e continuar fazendo o que você fazia antes. Então é necessário que parta de você uma iniciativa de querer mudar hábitos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não tem como você andar em santidade e continuar escutando as músicas mundanas. Esse é um exemplo básico, um exemplo simples. Não estou nem entrando em detalhes aqui. Não tem como você querer andar em santidade e continuar bebendo, e indo para balada e indo para festa. Entende? Não tem como você seguir os caminhos do Senhor e continuar andando com os amigos que vão te levar para o buraco. Então é necessário você tomar decisões e posicionamentos na sua vida. Entende, gente? No início parece uma perda. Estou perdendo os meus amigos, estou perdendo a festa, estou perdendo a balada, estou perdendo as mulheres que eu saio, estou perdendo os homens que eu saio. Só que quando você começa a andar com Cristo, você começa a ver tudo isso que você acha que você está perdendo da forma correta que tem que ser. As mulheres que você pega na rua, o homem que você usa como objeto, a bebida que você toma desenfreadamente, a droga que você usa, o jeitinho que você faz para te favorecer no trabalho, tudo isso, se você for olhar com os olhos espirituais, você vai ver uma lascívia por trás. Em algumas situações será para uma prostituição. Entende? Uma coisa leva a outra. E você acha que está perdendo. Não, você está ganhando. Porque quando a gente começa a andar com Deus, as escamas dos nossos olhos é tirada. E a gente consegue enxergar nu e cru a verdade que está por trás. O pecado não deixa você ver isso. O pecado mostra para você que o que você está fazendo é certo. E você andar com os caminhos do Senhor é errado. O pecado faz isso conosco. Mas o nosso relacionamento com Deus, ele tira as escamas dos nossos olhos, ela cai e a gente consegue enxergar a podridão que é por trás. Entende? Então, para você ser um seguidor de Cristo, é necessário que você permita dele transformar a sua vida de dentro para fora, ok? Para você ser mais parecido com Cristo e ser um seguidor dele. Automaticamente você vai renunciar às suas vontades, vai renunciar à sua carne, vai renunciar ao pecado, vai andar por fé para poder viver os planos do Senhor. Entende? Então, é necessário que você não desista de você. Porque uma vez que você peca, você está desistindo de você e dos planos de Deus para a sua vida.
É necessário ser forte e corajoso e lutar contra as suas vontades. O nosso corpo nasce no pecado. O pecado está entranhado dentro de nós. Só que se a gente não decidir que nós queremos mudar, que nós precisamos exercer a nossa fé, que nós queremos ser um seguidor de Cristo e ser parecido com Ele, ok? De uma forma autêntica e verídica, porque uma coisa é você falar da boca para fora e continuar cometendo um pecado por trás. E outra coisa é você falar, realmente andar coerente à palavra que você falou. É muito bonito falar que quer ser um seguidor de Cristo. É muito bonito falar que quer ser um seguidor de Cristo. Porém, na prática, é bem diferente. Entende? Então, que a sua palavra seja coerente com o seu posicionamento e a sua postura. Entende, gente? Porque quando nós não somos coerentes com o que nós falamos, a gente está queimando literalmente o filme de Deus. Porque a gente está dando a entender que Deus aceita tudo, e Deus não aceita tudo. Então é necessário da sua parte você ser fiel ao Senhor até no posicionamento que você tem nas palavras que você fala. Ter responsabilidade e temor ao Senhor. Entende? E uma coisa que a gente precisa ter por conhecimento. Para você viver os planos do Senhor, é necessário haver uma libertação em você. Isso tudo que eu estou falando aqui contigo, do pecado e da fé, é necessário haver um trabalhar dentro de você, de Deus, você permitir Ele trabalhar em você, para Ele poder libertar você do cativeiro que você se encontra. Porque o pecado nada mais é um cativeiro que você está. Porque você não consegue sair sozinho, então você vai lá pecar, achando que aquilo é normal, e na verdade não é normal. Por quê? Porque você está preso em cativeiros que você se colocou ou que colocaram você. E você precisa se libertar disso. E a única pessoa que pode te libertar de um cativeiro é Deus, é Jesus. Entende? E você precisa permitir que ele te liberte disso. Para você poder viver os planos do Senhor. Então primeiro você abre a porta, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois Deus começa a trabalhar em você, te libertando do pecado, te libertando do pecado e te mostrando o caminho. Com o tempo, isso tudo é gradativo, gente. Não é assim tá liberto, não é assim tá aconteceu tudo. É todo um processo. Você primeiro dá o primeiro passo de acreditar, você vai lá, abre a porta para Jesus, Jesus vai lá e começa a fazer morada em você, começa todo um trabalhar em você, de você estar buscando a presença de Deus, de você estar buscando um relacionamento com Deus, de você estar ali renunciando à sua carne. Entende? É algo gradativo. Conforme você vai fazendo, conforme vai passando os dias, você vai melhorando, você vai crescendo espiritualmente, você vai entendendo coisas que você não entendia, a sua mente começa a ser aberta para você enxergar coisas que antes você não enxergava. É algo gradativo, não é algo do dia para a noite. Então, por isso que a gente precisa ter um passo de fé aqui atrás, para a gente poder começar a desenvolver em Deus, para poder viver os planos dele para a nossa vida. Não é algo que começa hoje e amanhã você está vivendo os milagres, não é assim que funciona. Precisa partir de você em algum momento da sua vida para você viver os planos do Senhor. Porém, precisa passar por um processo primeiro que existirá etapas de crescimento e desenvolvimento seu com Deus, para você vir a estar preparado e apto para Ele entregar nas suas mãos a promessa, o milagre, os planos dele que Ele tem para ti. Entende? Isso é ser um seguidor de Cristo. É você renunciar à sua carne todos os dias em prol de estar na presença de Deus, querendo a presença de Deus, amando ao Senhor e se arrependendo verdadeiramente dos pecados, tendo mudança de hábito, para você vir viver os planos dele. Falando parece ser difícil, mas a partir do momento que você começa, você vai ver que não é difícil, porque é um prazer estar na presença de Deus. Entende? A gente precisa fazer a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. A parte dele é o impossível. A nossa parte é possível. Então faça você a sua parte e dê o primeiro passo de fé em direção aos planos de Deus para a sua vida e abre mão do pecado que você está exercendo mais que a sua fé. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.